devemos procurar médicos, mas não nos esquecermos que o maior médico é Deus. E o que é que revela que nós temos isso com Deus? O nosso relacionamento íntimo, pessoal e diário com Deus, com Jesus. Certo? Bom, o que Jesus deu um conselho para ele? Qual foi o conselho então? Mandou embora para a casa dele. Foi isso que ele falou? Ó, então agora você vai embora para sua casa e você não precisa entrar na aldeia. Parem para pensar. Quando Jesus pegou aquele cego pela mão, Jesus o pegou pela mão, saiu com ele. Quantas oportunidades o cego teve de dialogar com Jesus? Quantas? Um monte. Ele podia perguntar: Senhor Jesus, o Senhor vai me curar realmente? Há tantos anos ele podia ter derramado a alma dele, ter dito: Senhor Jesus, tantos anos eu sou cego, eu sofro muito com essa cegueira e tudo mais. Nada. Calado e mudo, ele chegou calado e mudo, ele continuou. Jesus o levou para fora da aldeia para ele ter mais liberdade de se abrir com ele, de abrir o coração para Jesus, para ele ser totalmente curado da mente e dos olhos, da cegueira. Ele não aproveitou essa oportunidade, ele não conversou. Jesus fez o barro para ver se ele reagia também. A pessoa passar barro no teu olho, normalmente você reagiria. Ele não reagiu, não falou nada, não disse nada. Aí Jesus então dialogou com ele. A primeira pergunta que Jesus fez foi, perguntou: o que você está vendo? Se ele estava de frente para Jesus, o que ele ia ver, gente? Ele teria que ver só Jesus na frente dele. Os dois estavam lá fora da aldeia. A multidão estava lá atrás de Jesus. Quem que é que ele vê? Em quem ele fixou os olhos? E ele enxergou alguma coisa? Pareciam árvores andando. Pense numa árvore andando. Já viram algum filme de árvore andando? Desenho animado de criança? Já viram? Tontas, cabeçudas, feias, repelentes, né? Estou vendo os homens. Até os homens não estavam. Ele não estava nem interessado nos amigos dele que o levavam. Por isso Jesus suspirou, diz lá na minha tradução. Soltou um suspiro, pois impôs as mãos sagradas dele sobre o cego, para ver se o cego acordava da sua cegueira espiritual. Quando o cego nada disse, nem muito obrigado, Jesus deu o quê? O recadinho para ele: olha, vai embora para casa, tá? Você vai ficar muito bem lá. Você não precisa fazer nada. Mas você não entra na aldeia não, viu? Por que não entra na aldeia? Vai entrar de volta na aldeia onde você estava. Você vai embora para sua casa. Por que você não entra na aldeia? Pense, irmãos, comigo. Por que ele não entraria na aldeia? Por quê? Se ele entrasse na aldeia, ele ia testificar que Jesus tinha curado ele. Ele não era mudo e calado? Mudo assim, maneira de falar. Sabia conversar. Ele respondeu para Jesus. Ele não iria testificar. Ele não iria servir de nada para Jesus. Por isso Jesus mandou-o embora para a casa dele, para o conforto dele. E aí ele perdeu a chance. Perdeu a chance, irmãos de Salvas. Ele foi curado. Mas a cegueira espiritual dele, talvez com o tempo tenha conseguido, não sei, a Bíblia não diz mais nada. Mas a referência que se dá aqui é que ele não poderia entrar na aldeia. Se ele entrasse na aldeia, a aldeia não iria acreditar. Porque o homem lá passou saliva lá e pronto. Mas não enxerguei de uma vez não. Primeiro eu vi todo mundo assim, tudo empachado, parecia árvore andando. Depois que ele pôs a mão, aí sim é que ele daria esse tipo de testemunho. Né? A motivação dele não seria a motivação correta. Não seria convincente. Porque o povo iria acreditar que Jesus não era o Filho de Deus. Por isso Jesus falou: vai para a tua casa. Na tua casa todos são como você.
Betsaida, é o nome, uma aldeia de pescadores. Poucas pessoas moravam ali. Que coisa, irmãos. Será que nós estamos agindo assim? Aquele relógio está certo, irmãos? Eu estou me guiando por ele, por favor, tá? Muito bem. Vá para casa, não volte, não entra aqui na aldeia. Acabou, essa aldeia acabou para você. E o terceiro e último. Vamos lá. Em João, apóstolo João, Evangelho de São João. O tanque de Betesda. Eu perdi aqui. Capítulo 5. Certo. Capítulo 5. Vamos ver aí. Leiam comigo aí. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali em Jerusalém existe, junto à porta das ovelhas, uma das portas de entrada para dentro da cidade, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 pavilhões. Sabe o que são pavilhões? Não, 5 espaços como a igreja. Olhamos. E naqueles espaços eram a todo um alpendre, assim. E aqueles 5 espaços ficavam em volta ao redor de uma fonte de água. Certo? Então era arredondado, né? Isso me lembrou o cemitério Bom Pastor, né? Então era bem tudo arredondado, né? Assim. E desculpa lembrar, por causa do meu filho morreu faz um ano, eu acabei de lembrar. Então era tudo arredondado. Esses 5 lugares estavam hiperlotados de pessoas doentes. Todas não poderiam ter sido curadas num passo de mágica por Jesus? Por que ele escolheu um homem que fazia 38 anos que estava ali, no chão, deitado? Agora aquele homem não estava mais na sua cama, enrolado, agora ele estava numa enxerga. Ou significa o quê? Significa que a cama que outrora era a padiola bonitinha dele, ao longo dos 38 anos ali naquele alpendre, ela foi se desgastando. E ela acabou virando uma enxerga, ou seja, quase um trapo. Pedaço, pau, quebrou, essas coisas todas. Por quê? Toda vez que a água era agitada, ele se esforçava para ir, mas ele não tinha forças, ele era paralítico. Mas o que agitava aquelas águas ali, não era um anjo, como eles acreditavam. Olha que ponto que chegaram os filhos de Deus, de acreditar em fantasmas, acreditar que as águas eram movidas por um anjo. Imagina isso. Aquele tão paralítico não conseguia, ele enxergava, mas ele não tinha forças das pernas para ir até o tanque. E as pessoas, as outras pessoas eram cegas, eram aleijadas, tal. O paralítico era o único que não conseguia, por suas próprias forças, entrar dentro daquele tanque. Acontece que aquele tanque, ele foi puxado bem por baixo da terra no tempo do rei Ezequias. Certo? Ezequias fez aquele duto e ali, então, com o tempo, formou-se o que ali, irmãos? Uma espécie de geyser, ou geyser, como alguns falam, como nos Estados Unidos, só que ele borbulhava, e borbulhava só a água, ele não estava um feixe de água para cima, como tem nos Estados Unidos. Ele borbulhava. Então, como até, conforme então o vulcão ativo abaixo, bem lá embaixo da terra, se mexia alguma coisa, então a água borbulhava, e a água era quente. Então eles consideram que aquela água era milagrosa. O que lembra vocês hoje? As igrejas milagrosas, né? Não é verdade? Isso não lembra vocês hoje? Lembra? A igreja que prega, as igrejas que pregam os milagres, podemos fazer milagres sim, se tivermos fé. Jesus falou isso. Se você tiver fé, do tamanho de quê? De uma semente de mostarda, você vai falar, ó, sai daqui e vai para lá. Sentido figurativo. Se tivermos fé, Deus realizará os milagres por nós. Amém.
Mas os milagres de Deus não são ostensivos, para todo mundo ficar olhando. Para nós terminarmos com este cego, vamos ver a ordem que Jesus deu. Jesus deu alguma ordem para ele? Tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, mas somente aquele paralítico ali Jesus se dirigiu. Fazia quantos anos, irmãos? 38 anos. Ele estava deitado. Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus era Deus. Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Por que Jesus se dirigiu a ele logo e perguntou: você quer ser curado? Para os outros, Jesus perguntou alguma coisa? Para os outros anteriores, os dois? Simplesmente levaram o paralítico e o cego até Jesus. Esse daqui, Jesus foi até o paralítico, na cidade de Jerusalém, na entrada. E a multidão o seguia. Então Jesus fez a pergunta crucial: você quer ser curado? Qual a resposta do paralítico na Bíblia de vocês? O que ele respondeu para Jesus? Ele estava tão desanimado que ele nem levantou os olhos. E eu vou provar para vocês que ele não levantou os olhos. Vamos ler lá? Ele disse o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém para me puxar rápido e jogar no tanque quando a água está borbulhando. Ninguém. Enquanto eu estou tentando ir, vai outro mais rápido antes de mim, vai, e depois a água para de borbulhar. Depois é só esperar para borbulhar de novo. Ele estava o quê? Conformado com a sua miséria. Eu e você estamos conformados com a nossa miséria? Com o nosso tipo de vida? Ou nós queremos mais e mais e mais e mais, melhores carros, melhores casas, melhores móveis, melhores coisas na cozinha, apetrechos eletrônicos? É isso que nós queremos, mais e mais? Ou nós estamos acomodados? Porque nós sabemos que não podemos, não vamos conseguir, mas estamos num acomodamento patético. Significa o quê? O acomodamento patético é aquele que você aceita o que você está recebendo. Resignação. Ele era resignado. Toda vez que eu tento ir, Senhor, outro vai. Ele não falou com ódio. Por que Jesus se dirigiu somente a ele, sendo que a Bíblia fala que havia uma multidão de cego, coxo, paralítico, etc, etc, esperando a água se mover? Por que ele foi justamente naquele? Será que era porque ele tinha 38 anos de doença? Por que Jesus não se referiu a nenhum dos outros? Chegou naquele. Porque aquele homem tinha o quê? Uma chama de esperança dentro dele. Lembre-se do que ele falou aqui: Senhor, todas as vezes que a água borbulha, eu tento ir, eu faço força para ir, mas outro mais esperto, mais rápido vai antes de mim. 38 anos, irmão, fazendo isso, ele nunca parou de fazer isso. Ele não poderia ter ficado como o cego de Betsaida lá, tranquilo, agora eu vou sentar, vou morrer aqui, ó. Agora eu vou morrer do jeito que eu estou mesmo, nada mais tem sentido, nada mais vai resolver, eu preciso melhorar minha vida, mas eu não vou melhorar mais nada, já dei tudo que tinha que dar e pronto, e acabou. Poderia ter dito isso, mas ele não disse. Pelas palavras dele, ele lutava. Por isso que Jesus o procurou, porque ele lutava. Ele lutava. Ele lutava com Deus, mas ainda não prevalecia como Jacó, porque a hora dele não havia chegado. Deus tinha dito: espere um pouco. Deus não tinha dito sim rapidamente ao paralítico, sim ao cego de Betsaida. E agora aquele homem estava aguardando o espere um pouco de Deus.
para nós terminarmos, meus queridos, Jesus fez o seguinte: ele viu apenas a sombra de Jesus sobre ele. Para nós terminarmos, leia então o verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te. Mesma coisa que ele falou para o primeiro paralítico. Vamos ver as diferenças. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ali também não tinha uma multidão de doentes? O primeiro paralítico havia aquela grande multidão, curiosos, e os que realmente queriam alguma coisa de Jesus, os que realmente acreditavam nele, os que zombavam, os que procuravam coisas para destruí-lo, né? Tinha de tudo ali. Mas ali só tinha doentes. Mas apenas um doente mantinha acesa a chama da esperança. Porque senão, irmãos, ele teria desistido há muitos anos. Eu vou fazer 40 anos de casado, final de dezembro, agora dia 31. 40 anos de casado. Não é fácil comer tanto sal juntos assim. E ainda passar pelo vale da sombra da morte, viu? Não é fácil. Mas eu digo uma coisa para vocês: minha esperança é encontrar meu filho lá no céu. Amém. E ele vai. Sabe por que ele vai? Porque no 5º dia depois que meu filho morreu, foi enterrado. No 5º dia eu fui cuidar do meu netinho na casa dele, tá? Ele estava então 8, 9 meses, por aí. Eu fui cuidar do meu netinho. Quando eu voltava chorando com o óculos escuro, coloquei o óculos escuro no rosto, postei meu rosto na janela do ônibus, eu fiz assim e chorava. Então as lágrimas corriam atrás do óculos, ninguém via, eu enxugava por aí. Eu dizia para Deus: meu Deus, eu entreguei meus filhos nas tuas mãos depois que eu vi que meus esforços não valiam de nada. Entreguei meu filho nas tuas mãos. O Senhor prometeu que me ajudaria, que cuidaria dele. E eu deixei que o Senhor fizesse o melhor. Eu tirei minhas mãos de atrapalhar o teu caminho. O Senhor agiu. O Senhor não me deu certeza ainda de que meu filho está salvo. E chorando assim, aquele sol ardido da tarde, né? Descendo a rua do Ipiranga ali, a Avenida Dom Pedro de ônibus. Meu filho mora no bairro Lacerda Chaves, pelo último bairro lá depois do Canal Verde, aqueles bairros lá. Irmãos, eu ouvi perfeitamente a voz de Deus soando nos meus ouvidos. Amém. Olhe para fora. Era uma voz gostosa, sabe? A gente que é músico tem muito ouvido, então a gente distingue bem as vozes, sabe? A voz que é ardida, que é horrível, que é grave demais e tal. Uma voz diferente. Por isso que eu sei que era a voz de Deus. Olhe para fora. Eu estava do lado esquerdo, eu olhei para fora. Quando eu olhei para fora, e olha ali inconscientemente que eu sabia que era a voz de Deus, eu falei: Senhor, eu estou vendo só carros, pessoas andando aqui, esse movimento da tarde, era quase 5 horas da tarde, né? E novamente a voz me disse: olhe para cima. E eu olhei, irmãos, em meio a um céu azulzinho, que tinha chovido antes, e o céu depois ficou azulzinho, não tinha uma nuvem. Apareceu, irmãos, para mim, mais ou menos da largura dessa igreja, e 2 vezes o comprimento dela, no céu aqui. Do meu lado aqui da janela esquerda, apareceu um arco-íris, cortado aqui e cortado aqui. Todas as cores, e ele brilhava contra o sol. Falei: meu Deus, é o arco-íris que circunda o trono de Deus. Ah, meu Deus, eu só fiz assim. Aí a voz de Deus novamente me falou: filha, eu cumpri a minha promessa. Oh, irmãos, agora eu chorava de alegria. Ele me deu a certeza de que meu filho estava salvo, apesar de não estar na igreja. Ele me deu a certeza de que o meu filho queria, era um cego que queria ver, que queria ser ajudado. O
O mal dele foi depressão muito forte, outro tipo de depressão. Ele enveredou pelo alcoolismo e fumava demais. Ele destruiu o templo do Espírito Santo. Mas Deus achou melhor levá-lo naquele dia, quando eu cheguei em casa. Porque no domingo ele tinha dito para mim: mãe, eu vou me juntar com essa moça que eu estou namorando. Ele não era adventista. Abandonou a igreja aos 14 anos. A senhora consegue uma casa na qual? Eu disse: filho, com a graça de Deus eu consigo. Ele falou: verdade, mãe? Eu vou ajeitar minha vida, eu preciso ter uma família. Vocês não vão viver para sempre. Ele falou isso: vocês não vão viver para sempre, vocês, pai. Então eu preciso ajeitar minha vida. E quando ele disse essas palavras, irmãos, eu fiquei feliz. Ele vivia caindo nos botecos, vivia caindo nos bancos. Isso foi no domingo à noite. Ele não gostava nem de tomar banho mais, depressão. Tomava banho 2 vezes por semana e olha lá. Ele trabalhava numa oficina de moto, porque ele cansou de ser técnico de computação. Quando ele conseguiu saber tudo, ele enjoou daquilo. E até hoje os clientes dele choram porque ele não existe para ajudá-los a consertar os computadores deles. E, irmãos, por incrível que pareça, irmãos, Jesus fez o milagre. Quando deu a crise, que ele já havia tido 4 crises convulsivas por excesso de bebida, e o pulmão não aguentava, porque já estava bem escuro por causa das coisas. Aí então, ele tinha aquela crise convulsiva, e eu tinha que acudir, fazer massagem cardíaca, respiratória. Eu tinha que bater nas costas dele, para que ele vomitasse pelo menos aquela bebida toda. Porque ela fica nojenta dentro, ela fica viscosa, fica gosmenta. E meu marido morria de nojo e de medo. Mas ele me ajudava. Mas como eu trabalhei 32 anos no hospital fazendo, eu estou dizendo esse milagre para vocês, irmãos. Por quê? Porque o meu filho, mesmo fazendo as coisas erradas, ele tinha fé. Tudo que eu ensinei para ele desde criança na igreja, nasceu na igreja, ele falava para mim a história que ele mais amava, a história do anjo que destruiu os 130 mil soldados do rei Senaqueribe na época de Ezequias. Ele falava: mãe, como um anjo é poderoso, irmão, um anjo só. E ele conversava comigo essas coisas, mas ele não tinha forças contra a bebida. Ele não conseguia contra a bebida e cigarro. Quando ele teve a 5ª e última, eles acharam que ele estava dormindo no banco do bar. Ninguém o socorreu. Ninguém. Mas Deus deu-lhe tempo de converter, porque é bom ninguém o atrapalhar, porque ele teve tempo de saber que ele estava morrendo. Que ele tinha que falar com Deus, porque a mãe dele estava sempre falando com ele sobre Deus, sempre falando sobre Jesus, sobre o perdão. Ele dizia que tinha medo de Deus. Ele se foi, irmãos. Ele se foi. Quem sabe, ficamos sabendo bem à noite 10 que ele havia morrido. E na segunda-feira ele saiu para consertar o computador. A última vez que eu ouvi a voz dele foi no telefone pela manhã. Ligou para mim na casa do meu netinho e perguntou: mãe, onde você colocou o endereço da professora Silvana para eu consertar o computador dela que a senhora falou ontem? Porque ele tomou um super banho, irmãos. Ele se esfregou, ficou tão cheiroso, tão limpinho no domingo. Parecia ele mesmo se preparando, sabe? Para ele. Deus, o Espírito Santo convenceu a tomar o super banho. Falei: assim que a mamãe gosta do filho dela. Então eu abracei, beijei. Isso é duro, é duro. Quando Jesus me disse: filho, eu cumpri minha promessa, salvar o seu filho. Salvar o meu filho, eu morri por ele na cruz. Aí eu chorava agora lágrimas de alegria. Eu estou chorando agora, eu estou chorando pelo milagre que Deus proporcionou a ele. E as saudades que eu tenho, isso é normal. Eu sou mãe. Vocês são mães e pais, não esquecem, não é verdade? E ele levantava no outro dia de manhã: mãe, eu fiz essa coisa errada, que você me perdoa, mãe. E eu perdoo de todo o coração, não tem nenhum remorso, graças a Deus. Às vezes eu precisava, irmãos, fazer uma coisa com ele. Às vezes ele vivia tanto, que ele sentava assim, escorregava assim na parede, ficava lá, e eu com medo de dar de novo aquela crise de
combustível só por bebida, ficava até com 70% de álcool, corote puro, de pinga no organismo, 32 anos, ia fazer em julho, morreu em junho, um mês antes. Então eu tinha medo, então o que eu fazia? Ele detestava que pegasse, chacoalhasse o braço e empurrasse a perna dele. Eu não sou baixinha, então eu empurrava a perna dele, segurava aqui em algum lugar, empurrava a perna dele assim, aí Michael, acorda Michael, e aquele jeito, né? Aí eu pegava o braço, chacoalhava, e ele pegava meu irmão, ele tinha uma força, ele levava a mão para trás assim, ele me prendia assim, que ele torcia meu braço para trás. Mesmo naquela bebida horrível, horrorosa. Depois, no dia seguinte, ele pediu perdão para que ele tinha feito. Como é que ele sabia o que ele estava fazendo? A expedição devia ter contado, né? Mas eu fico feliz porque ele está salvo. Eu quero estar com ele lá. Voltemos aos 3 para finalizar. 5 para meio-dia. Eu quero terminar agora. Paralítico do telhado. A ordem de Jesus. Qual foi? Levanta-te, toma teu leito e anda. Muito bem. O leito dele ainda estava bom. Porque quantas pessoas foram ajudá-lo? 4. Essas pessoas certamente cuidavam de mantê-lo ali. O segundo, o cego de Betsaida. Qual a ordem de Jesus? Vai para casa. Lá que é teu conforto. Não entra na aldeia não vai atrapalhar meu evangelho. Não atrapalhe meus filhos. E o paralítico do tanque de Betesda. Você quer ficar curado? Ninguém me leva, Senhor. Não, então eu digo isso para você. Levanta-te, mesma coisa. Toma o teu leito e anda. Ali agora ele podia andar, que eram 5 lugares. Ele podia sair de onde ele estava. Ele obedeceu àquela ordem. Se firmou sobre os joelhos, levantou-se, enrolou a sua enxerga, que depois ele compraria uma nova, e Jesus tinha desaparecido no meio da multidão. Jesus desaparece algumas vezes para mim e para você. Às vezes a gente recebe uma cura de Deus, um milagre, um emprego, ou qualquer coisa assim. Jesus desaparece para você no meio da multidão. Você acredita que foi por acaso que você conseguiu aquilo, que aquilo aconteceu? Veja como nós podemos ser na nossa vida. 2 tipos de paralíticos e 1 tipo de cego. Cego que não quer nada, que é confortável, sentar, ficar, acabou. Quarto domingo, eu estou fora. Ou é melhor ser como o primeiro paralítico, seus pecados estão perdoados, agora você se levante e vai pregar o evangelho. Foi a ordem de Deus dele. Certo? A ordem que Deus deu foi aquela. Ele não deu nenhuma ordem para aquele paralítico de 38 anos. Por quê? Ele sabia que o paralítico de 38 anos contaria a verdadeira história dele. E ele então seria um tremendo missionário na causa de Cristo. Onde você também viu os milagres que Deus fez. Por isso eu contei o milagre que Deus fez por mim. Tem muitos milagres. Mas esse milagre foi o mais importante, que envolveu um pedaço de mim. Nunca mais vai ser preenchido. Só vou recebê-lo dos braços do anjo dele, quando ele ressuscitar, e eu talvez ressuscite junto com ele também. Deus abençoe cada um de vocês. Pensem nessas 3 histórias e entreguem sua vida a Jesus. Amém. Amém.